Anjos para alguns, demônios para muitos. Assim podem ser descritos raça Kill. Estes seres são nômades galácticos, mestres da manipulação genética e nanotecnologia. Com esta capacidade, se viram como arautos divinos com a missão de refazer o universo conforme acharem adequado, mesmo que isso significasse a extinção intelectual e física de várias raças. E em menos de 1000 anos, todos os mundos humanos foram derrotados e subjugados pelo domínio e transmutação destes monstros das estrelas. E aí, gente, mais uma resenha, dessa vez trazendo o livro All Tomorrows, do autor turco C.M. Kosman. Então, esse livro infelizmente não foi traduzido oficialmente para o Brasil e não tem disponível físico, mas foi disponibilizado gratuitamente em PDF, então dá para ler de boa. E também, graças ao tradutor, né, o João Vitor Oliveira Reis, ele conseguiu, com a permissão do próprio autor, de traduzir a obra. Então, quem quiser ler através da tradução dele, pode ler. Muito obrigado, João, por ajudar muitos brasileiros. Enfim, esse livro é demais. E o que tem demais é bizarrice, mas muito intrigante também. O livro é uma ficção científica, poucas páginas, umas cento e poucas páginas, ilustrada ainda pelo próprio autor, desbotado para parecer como se fosse uma antiguidade mesmo, arqueológica. E se trata sobre a humanidade, o futuro da humanidade além das estrelas. Então já explora as novas tecnologias, as novas culturas, as novas fisionomias, porque até os cientistas ficam especulando, ficam se baseando de que a fisionomia da humanidade vai mudar com o passar do tempo, como a gente viu nas evoluções do macaco para o ser humano. Foi mudando, foi evoluindo, e foi a mesma coisa que aconteceu no livro. Eu queria dizer que a primeira exploração no espaço mesmo foi com o Sputnik I, lá, lançado pela União Soviética, lá no início da Guerra Fria. Mas do livro mesmo foi a colonização em Marte. Levou centenas de anos para isso e levou centenas de anos para o povo de lá assumir uma nova identidade. Os americanos marcianos. Minha nossa, né? A história se repetindo mais uma vez. Estados Unidos sendo independente da Europa, agora os marcianos sendo independentes da Terra. E o povo de lá ficou uma fisionomia diferente por causa da gravidade, também de genética também, que eles alteravam a genética, ficaram mais esbeltos, mais bonitos, se é que dá para considerar isso bonito, mas eles acham isso bonito. Porém, teve gente que não levou isso barato, muitos povos da Terra não levaram, não gostaram disso, então teve guerra civil entre Marte e a Terra. Levou muito tempo para acabar a guerra, então teve bombardeamento para lá e para cá, teve muitas perdas. Então, por isso, os dois planetas formaram uma aliança e falaram: não, vamos continuar com isso, não vamos ter mais perdas, vamos fazer um só povo, que seja tanto para a Terra quanto para Marte. E assim nasceu o povo estelar, que para se adaptar aos novos ambientes, tanto da Terra quanto de Marte, e quanto para os outros planetas, que eles estão explorando os planetas, que vão terraformar, né, para tornar adaptável aos seres da Terra, nasceu o povo estelar, que a característica mais destacável deles é a cabeça enorme. Olha, a partir daí tá ficando muito estranho, porque esses humanos, a humanidade está parecendo os alienígenas cinzas que a gente conhece como os aliens, assim. Pois é, já tá ficando estranho, mas ainda são humanos. Só agora são chamados povo estelar, mas são humanos. E daí, a partir com centenas de anos, porque
os capítulos dão saltos temporais, né? Gigantescos, centenas de anos, milhões de anos. Um breve resumo, mas mais objetivo, então dá para saber o que está acontecendo. E a gente vê novas tecnologias, paz, culturas novas nascendo. Então tá uma maravilha. É o ápice da tecnologia, é o futuro. Mas também tem um receio, que eles vão percebendo, que possa existir além das estrelas do que eles já estão, né? Já estão além das estrelas, mas pode ter mais. O universo é enorme. Pode existir uma inteligência, um ser inteligente rondando por aí, em algum planeta. Eles já viram seres extraterrestres ali nos ambientes que vão terraformando, mas nenhum assim com uma inteligência igual a deles ou superior. Eles já tiveram um indício ao acharem um fóssil de um ser do planeta Terra, mas ele estava modificado. Como que aquele fóssil terráqueo foi parar em um planeta? Pois é, né? Tá ficando sinistro. Aí então a humanidade já foi se preparando. Teve religiões que pensaram, nossa, são seres divinos, eles querem nos proteger, eles querem ter grandes planos para nós. Tiveram mesmo. Porque, eventualmente, como depois de muitos anos, a humanidade se encontrou com esses seres. Ou melhor, os seres encontraram a humanidade. E aqui aparecem os maiores vilões da humanidade. Os Kill. Uma raça de seres extraterrestres com uma capacidade, um avanço tecnológico enorme, além do que o ser humano tinha, de nanotecnologia, de engenharia genética. E eles tinham uma missão zelosa, religiosa, de alterar as formas de vida, os habitats, conforme achassem adequado. Então eles cumpriam essa missão cegamente, mesmo que isso desgraçasse a vida dos seres vivos. Se for correto para eles, então vai ser assim. E então, eles encontraram comunidade e teve conflito, claro. E infelizmente, mesmo depois de tantos esforços tremendos, a humanidade sucumbiu aos Kill. Mundos foram dominados e subjugados pelos seus poderes. E os Kill, que se achavam os maiores responsáveis, os principais responsáveis para remodelar as coisas, vendo que os humanos, em cada planeta que chegavam, eles terraformavam, eles alteraram o habitat, destruíram seres vivos, eles não gostaram. A humanidade tinha que se colocar no lugar dela. E eles foram punidos por isso. Daí, não basta só destruir a humanidade. Eles tinham que aprender sendo castigados. Então, os que destruíram a consciência da maioria dos humanos e alteraram suas formas, seus corpos. Alguns parecendo se rebaixando a animais. E assim foi criado o zoológico, o circo dos Kill. E como os Kill são nômades, eles tinham mais vidas para desgraçar, porque achavam que estava certo, eles foram embora depois de um tempo. E muitos destes mundos eram dependentes dessa raça, precisavam da ajuda deles para se manter. E quando eles foram embora, muitos mundos acabaram extintos. Muitos humanos acabaram morrendo. E os que ficaram sozinhos, eles vão conseguir sobreviver? Então acompanhamos cada espécie de humano em cada planeta e como é a sobrevivência deles, como eles são. E a gente vê como os Kill foram cruéis. Esses seres humanos nem parecem humanos. Tem algumas características, tem alguns vestígios, mas é muito estranho. Coisa de outro mundo. Olha isso aqui. Vermes humanos. E eles estão de boas. Esses aqui são os maiores gigantes e eles são muito, muito inteligentes. A gente vê em muitas espécies um potencial
muito grande de salvação da humanidade. Mas, por causa das circunstâncias dos planetas, eles acabavam extintos. Então, como eu disse antes, muitos planetas eram dependentes dos Skill para se manter. Enquanto outros, que, como eu disse, os Skill destruíram a consciência deles, a intelectualidade deles, alguns tinham as memórias preservadas. E como esses aqui, os coloniais. Coloniais foram os piores, receberam a pior punição. São pedaços de peles. Lembrando de todo o sofrimento que passaram. Esse e outros também, que eu não sei se é o nome. Mas os que o pegaram pesado, com muitos humanos. Mas agora, sem a intervenção do Skill e sobrevivendo a essa mudança climática, às alterações do planeta e a seleção natural, é claro, a humanidade teve a oportunidade de crescer, de evoluir. Muitos que aparentavam não ter nenhum potencial algum, tipo os coloniais, tiveram muito potencial, aproveitaram como puderam e cresceram, evoluíram muito bem. Mas os que tinham bastante potencial ou acabavam extintos ou acabavam estagnados. Um exemplo, os pastores largados. Esses aí não pensavam, mas tinham como instinto criar os largatos, mas mesmo assim tinham potencial de crescer, não é? Acabou virando uma inversão de papéis. Os largatos começaram a criar os humanos. Acredita? E esse processo de evolução levou milhares de anos. É um processo lento, mas como eu disse, cada capítulo é um salto temporal. Outro exemplo legal é os hedonistas. Os hedonistas eram tipo os bobos da corte dos Skill. Os Skill gostavam muito deles. E eles viviam numa boa, os hedonistas, num planeta, numa ilhazinha, em que eles só se divertiam em comer e não dava em nada os hedonistas, não tinham potencial. Mas, com o passar do tempo, né, a ilha começou a se expandir, teve mais parte seca. E os hedonistas se espalharam por aí. E também teve alteração no planeta, não sei explicar, mas teve perdas. Então, os hedonistas perceberam, poxa, cara, nem tudo é brincadeira. A gente tem que crescer também. E como eles eram ruins, eles não se reproduziam muito bem, eles faziam muito aquilo, mas era uma mínima chance de conseguir se reproduzir. Os que foram bem minuciosos aí. Mas eles conseguiram expandir e criaram novos tipos de entretenimentos. Olha isso aqui, um rockstar. E é muito interessante acompanhar a evolução de cada espécie humana, do potencial delas, das diferentes culturas e como eles tinham essa vontade, esse desejo também, como anteriormente, há muito tempo, de saber o que tinha além das estrelas. Eles tinham essa vontade de conhecer. E essa vontade de unir a humanidade, que agora estava separada devido às circunstâncias, né? E eles queriam se unir, formar um só povo de novo. Então é muito interessante acompanhar o futuro especulativo da humanidade. E a gente vê também como a história tende a se repetir, como a gente vê no nosso passado, e como a gente vê também nessa história, como eu disse, dos americanos, marcianos, dependência da América da Europa, a invasão dos Skill, e agora a invasão de outro ser que aparece ali, que não é tão desconhecido assim, mas pode ser que para alguns de vocês é uma história enfadonha, afinal acompanha cada espécie humana, que apesar de não ser humana, o autor sempre fica destacando, são humanos, não parece, mas são humanos, tem genes humanos, a humanidade ali. E pode ser chato isso, acompanhar, mas é muito interessante. Para mim foi interessante acompanhar essas espécies humanas. Mas uma coisa que a história deixa para refletir é sobre o tempo e a vida. A vida passa muito rápido. A vida é um sopro.
Num instante você é uma criança, no outro você já está na casa dos 50. O passado é uma lembrança distante e o futuro, que antes era distante, está bem aí. E as coisas passam muito rápido. Você só tem um presente. Se até o amanhã não é garantido, então o que temos mesmo é o presente. E se tiver um amanhã, que tenha um bom proveito. Aproveite cada dia de vida que você tiver, cada momento com seus parentes, cada momento com seus amigos e com você mesmo. Porque uma coisa mais importante numa história do que o começo e o fim é o desenvolvimento. Então aproveite todos os amanhãs que você tiver na sua vida para você ter uma história boa, para você pensar assim, no geral, foi uma boa história que eu tive. Mas então, é isso. Essa é a história de All Tomorrows, Todos os Amanhãs, de Sam Cosman. Uma história bizarra de ficção científica, muito doida, mas também com uma reflexão muito boa sobre a brevidade da vida, que devemos aproveitar. Que tem tempo para tudo também, mas também tem tempo, esses tempos, dá para aproveitar. E espero que tenham gostado, né? Compartilhe com os outros, curta esse vídeo e agradeço por tudo. Carpe diem!